Então, eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre Helm. Então, a gente vai começar a falar um pouco de Kubernetes aqui. Queria primeiro perguntar para vocês, quem de vocês usa Helm hoje? Tem algumas pessoas. Ótimo. Então, a ideia aqui é falar um pouco mais do que o básico do Helm, né? Então, errei a ordem do slide, mas eu sou o Thiago, prazer. Essas foram as últimas empresas que eu trabalhei. Trabalhei em outras empresas tradicionais também, alguns anos atrás. E vocês podem procurar Não tenho muitas redes sociais, basicamente só LinkedIn, Twitter. Então, Gmail também, vocês podem procurar como @nock e vocês vão me encontrar. A empresa que eu trabalho atualmente, ela chama Yara. É uma empresa voltada para o desenvolvimento de agronegócio, né? E a principal responsabilidade da Yara é alimentar o mundo e proteger o nosso planeta. Como missão, nós temos aqui a responsabilidade, então, de alimentar o mundo, proteger o planeta de forma sustentável e também, como visão, criar uma sociedade colaborativa, um mundo sem fome. E para conseguir concretizar esses compromissos, né, a Yara assumiu a liderança de criar, então, ferramentas agrícolas digitais, destinadas, então, à agricultura de precisão. E, juntamente com isso, temos a ajuda de muitos parceiros que cuida de toda a parte de cadeia do valor do alimento. Então, a gente atua desde quando o alimento está sendo plantado até quando ele chega nas nossas casas. A Yara também ela é comprometida em trabalhar para a produção sustentável de fertilizantes minerais. Esse é o nosso carro-chefe. Então, a Yara é muito conhecida por ser uma produtora de fertilizante. A Yara surgiu em 1905, só contando um pouco da história dela. E ela surgiu com o objetivo de combater a emergente crise de fome que havia na Europa naquele tempo. A Yara está presente no mundo inteiro. Hoje ela tem no quadro cerca de 17 mil colaboradores e ela tem operação em mais de 60 países. Em 2018, ano passado, a Yara registrou também um recorde de receita de mais de 13 bilhões de dólares. Ou seja, todo mundo ganhou PLR. Muito bom. E no Brasil, a Yara contribui, então, para desenvolver a agricultura nacional, então, ajudando tanto na parte de solo como na parte de culturas. E aqui no Brasil, ela também fornece soluções industriais para redução de poluentes, o que é muito bom para nós, né? No Brasil, ela começou a atuar em 1970. E aqui no Brasil, nós temos um quadro de 7 mil colaboradores. Agora, a divisão da Yara onde eu trabalho, ela é chamada Digital Farming, que visa, então, desenvolver soluções digitais para os fazendeiros, ajudando com que eles, então, tenham um maior aproveitamento dos recursos. Então, um exemplo de uma aplicação que a gente ajudou a desenvolver foi, por exemplo, de recomendação de fertilizante e recomendação de plantio. Então, a gente vai lá, faz uma análise no solo da fazenda, dos talhões lá, e a gente consegue recomendar para o fazendeiro, se você plantar café durante esse período, você vai ter maior aproveitamento. Se você usar determinado tipo de fertilizante também. Então, são esses desafios bem legais que nós temos nessa divisão da Yara, que é o Digital Farming. E eu estou aqui hoje também para contar um pouco da nossa história na Yara com Kubernetes. Então, na Yara nós temos um time de SRE global. Então, muito do que o Wellington falou da apresentação dele sobre times distribuídos, times trabalhando remotamente, eu sinto bastante isso na minha pele, pois nós temos hubs digitais espalhados em pelo menos 4 lugares do mundo, que é São Francisco, Berlim, Singapura e aqui em São Paulo. E quando nós começamos esses times, nem todo mundo sabia de Kubernetes, né? É difícil você contratar pessoas que já vêm com know-how bom de Kubernetes para já começar a fazer as coisas. E como nós queríamos essa estrutura de hubs com as soluções ainda independentes, estamos revendo isso hoje, então nós tínhamos um problema mais ou menos assim. Então já começamos com alguns clusters aí que a gente tinha que tomar conta. Então, bem simplificando, né? Produção, a gente tem um cluster central que é para as coisas mais estratégicas. Por exemplo, a gente quer fazer um dashboard no Grafana,
que consolida todos os dados de todos os outros Prometheus que a gente está rodando no Kubernetes. Então, o que a gente faz? Manda tudo isso para um Grafana só, que é um Kubernetes central que a gente tem. E depois, nos outros hubs, a gente tem em Singapura, aqui na América do Sul e também na Europa. Também temos cópias desses clusters, né, rodando nos ambientes que é stage pré-produção. Nós unificamos stage pré-produção porque estava ficando inviável a gente ficar cuidando de um monte de cluster mesmo. Então, a gente acabou decidindo por unificar a parte não produção. Cara, mas e aí? Eu tenho Kubernetes. Beleza. Não deveria ser fácil, então, fazer o deploy das minhas aplicações? Não é só ir lá, criar o arquivo YAML, dar o kubectl apply, -f no YAML e a mágica acontece? Bom, sim e não. Não é mentira, mas tem alguns detalhes aí que a gente tem que cuidar. Então, a primeira coisa, quando você está começando uma estrutura nova, você precisa ter padrões. Não dá, infelizmente, quer dizer, no caso é uma necessidade, não dá para ficar dando muita liberdade para todo mundo sair construindo as coisas de qualquer jeito. Porque quando a gente trabalha com times distribuídos, que precisam estar alinhados, nós precisamos conversar e estipular o mínimo de padrão possível, porque senão fica muito difícil. Imagina, eu aqui no Brasil pego um problema que aconteceu lá em Singapura, e aí eu tenho que resolver, e o meu pair ali de Singapura faz uma coisa totalmente diferente do que eu faço. Eu vou ficar muito perdido, vou gastar tempo para entender o problema. Quando a gente trabalha com padrões, então, isso ajuda bastante. Então, além de ser múltiplos times, nós temos múltiplas aplicações. No começo, a gente estava rodando muito projeto piloto, mas muito teste, até ver o que estava fazendo sentido. A gente estava descobrindo muitas coisas. O Digital Farm tem menos de 2 anos de vida. Então, estamos ainda aprendendo bastante e errando bastante. Então, outra coisa que é necessário, mandatório, né, é o processo de automação. Então, build, teste e deployment deve acontecer naturalmente. A gente já tem que fazer um negócio, já tentar nascer com tudo automático, para evitar problemas e futuros legados aí que podem existir. E segurança eu nem preciso falar. A gente está falando de uma empresa europeia que tem um nome, tem uma identidade e que problemas de segurança não podem acontecer. Então, se eles acontecerem, temos que evitar. Eu prefiro nem falar que esses problemas podem acontecer, porque eu espero que não aconteçam. Então, com isso, nós temos o desafio de quando a gente trabalha com Kubernetes, que é criar esses padrões. Por que é um desafio? Porque quando você entra no mundo do Kubernetes, você entra no mundo que é mais ou menos assim, ó. Você tem um monte de resource. Você tem configs map, você tem pods, aí você tem lá o service, você tem o HPA, você tem o deployment, você tem o ingress, você tem o replica set, e você tem o cron job, tem o persistent volume claim. E, cara, é um mundo novo, assim, para quem está começando, né? Mas aí a gente vai lá e pensa, pô, vamos fazer o seguinte, ó, a gente precisa fazer a nossa aplicação rodar em 3 ambientes diferentes. A gente não precisa começar com muita coisa, vamos fazer com uma coisa simples. Então vai lá, config map na pastinha de pré-produção, um deployment, um service, e aí a gente vai lá, pega esses caras, copia tudo, ajusta só uns padrãozinhos, põe na pastinha de produção, põe na pastinha de stage, e olha aí, tá bonito. Na verdade, não está bonito. Por que não está bonito? Porque ali, naquele slide anterior, a gente está tendo muita repetição, são praticamente os mesmos resources, a gente só está mudando um nome, ou poucas coisas. Então, temos que evitar repetição nesse caso, porque se você está testando uma aplicação no ambiente de stage, você tem que ter certeza de que ela não vai mudar quando ela estiver subindo em produção, porque senão seu teste não tem validade, na verdade. Então, evitem repetição. Como evitar repetição? Que é o Don't Repeat Yourself, que eu aprendi lá do tempo do Ruby lá. Então, uma das soluções é use templates. Dá para usar templates, dá para usar funções, mas um dos approaches que nós tivemos é vamos usar templates. E aí, quando a gente fala de template e otimizar, criar templates desses resources do Kubernetes, uma das soluções que a comunidade mais tem usado é o Helm. E o que é o Helm, né? O Helm ele faz justamente isso que eu preciso. Ele cria os templates desses resources e faz ainda mais do que isso. Eu tenho aqui um gerenciador de pacotes que funciona no Kubernetes. Ou seja, quem vem do mundo Linux conhece lá o apt-get, que vem do Debian. Quem vem do Red Hat conhece lá o RPM.
O Helm, ele é esse cara do Kubernetes. Olha que da hora. E o mais interessante, eu consigo empacotar as minhas aplicações, que no mundo do Helm, esses pacotes são chamados de charts. E esses charts eu consigo distribuir eles para a comunidade, eu consigo ajudar outras pessoas que estão tendo o mesmo problema que eu. Então eu estou lá tentando fazer uma instalação, vamos ver, de um Grafana, de um Prometheus. Aí eu vou lá, crio os meus resources direitinho, faço a instalação lá do Grafana, do Prometheus, crio um chart e eu consigo deixar esse chart disponível para que outras pessoas consigam ter uma experiência melhor na hora de instalar um Prometheus, um Grafana, um New Relic. Helm é fácil, é muito fácil. Uma das coisas que vocês vão perceber na minha palestra é que eu tenho muita dificuldade em fazer slides, eu sou péssimo em fazer slides, mas eu gosto muito de fazer demos. Então vamos ver uma demo agora para vocês perceberem como que o Helm é fácil. Então o comando... Putz, está muito pequeno, hein? Vacilei. Mas aqui é o comandinho Helm install, nome do packet. A resolução da tela também não está tão boa. E aqui eu estou instalando uma MySQL. Aqui eu estou chamando... Depois que eu faço a instalação do MySQL, com o comando Helm install, eu consigo já ver as coisas que ele instalou. Então uma das coisas que ele instalou foi os secrets do Helm. E aqui eu consigo chamar esses secrets daqui. Helm install, --name, MySQL. Aí agora eu vou colocar o repositório onde está o MySQL. Então a gente pode usar o repositório stable, por favor use o stable, /MySQL. E aqui ele já fez a instalação para mim do MySQL, simples assim. Então, nada muito complicado. Depois que ele faz a instalação do MySQL, junto com o chart, vem diversos resources. Um deles é o secret. E aqui eu simplesmente estou abrindo o secret, estou decodando base 64 para eu conseguir identificar qual que é a senha padrão que veio no meu MySQL. E veio essa senha aleatória. Aqui eu vou subir um pod de teste, onde que esse pod ele vai se conectar no meu MySQL que acabou de ser instalado. Então, acabei de entrar no console do MySQL, logando com o usuário root. E, utilizando a senha do chart que veio. Pronto. Então, olha como é fácil você ter um MySQL instalado quando você usa o Helm. Simples pra caramba. Aqui, simplesmente fazer uma criação de database, para vocês poderem ver que realmente é um MySQL funcional. E base de dados criado, teste DevOps Days. E quando nós usamos o comando helm list, ele me mostra os charts que estão instalados no momento. E aqui ele me retornou o MySQL. E depois, para desinstalar, é helm delete --purge o nome do chart. Simples assim. E ele já limpa todos os resquícios que fica lá dos resources que vem junto do chart. Aqui ele só está matando o pod. Beleza. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma instalação diferente. Quando a gente fala de um gerenciador de pacotes, a gente espera que esse gerenciador de pacotes seja capaz de fazer updates, de fazer deletes, installation e também que ele consiga fazer rollback. Então imagina um caso que vocês fizeram a instalação de um chart e você descobriu que tem um bug. E não dá tempo de você corrigir esse bug. Você tem que conseguir fazer o rollback da sua aplicação que está em produção rápido. Então o Helm ele tem o recurso de fazer o rollback. Então aqui eu fiz de novo a instalação do MySQL. E aqui, a primeira instalação, ele vem com uma revisão 1, que é o identificador da revisão. É assim que a gente consegue retornar versões. Então aqui eu estou fazendo o comando upgrade. E eu estou atualizando uma versão mais nova do chart. Os charts eles são versionados. Então a instalação que eu fiz anteriormente foi do chart 130. Essa eu estou fazendo a instalação do chart 131. Então é um upgrade. E aqui ele ganhou a revisão 2, porque foi feito o upgrade.
A operação de upgrade serve para qualquer mudança que você fizer no chart. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer uma mudança na senha do usuário do MySQL. Também um upgrade, também vai ganhar o número de revisão. Então eu consigo voltar minors ou o pacote inteiro, se eu quiser. Aí aqui eu estou usando o comando set, que é onde eu consigo modificar parâmetros do chart. Então, -7, parâmetro MySQL root password, coloco uma senha que eu decidi, jogo aqui no chart, fez o upgrade, dou um get no secrets e verifico se realmente fez efeito a atualização que eu fiz. Uma nova senha aqui, só vou decodar ela. E passou. Então, o -7 funcionou. Agora eu estou na revisão 3, por conta do 7. Aí eu vou usar o comando rollback, onde eu consigo retornar para a revisão 2, ou se eu quiser retornar para a revisão 1, eu também consigo. Então aqui eu vou retornar para a revisão 2. E rollback foi um sucesso. Agora, se eu for olhar a senha do MySQL, ela voltou para o que estava anteriormente. Beleza, voltou para aquela senha aleatória. O Helm também tem um comando chamado search, que é onde eu consigo fazer as buscas por outros charts. Então, os charts que estão na comunidade, que nem se eu quiser instalar um New Relic, eu consigo fazer um Helm search New Relic e achar algum chart que tem disponível na comunidade, eu consigo usar ele. Beleza. Bom, Helm é legal, mas o Helm ainda tem algumas coisas que nós podemos melhorar. Na versão 2 do Helm, ele passou a ser dependente de um outro serviço chamado Chiller, que em geral ele é executado do lado do server do Kubernetes. Esse serviço ele interage diretamente com o cliente do Helm e funciona então como uma interface entre o cliente e o servidor Kubernetes, que é exatamente o que nós temos aqui. Então aqui nós temos o Helm, que é o utilitário que a gente usa, e temos o Chiller, que fica aqui do lado do Kubernetes. Isso representa um grande problema para nós. Por quê? Porque esse componente, o Chiller, quando ele é instalado do lado do Kubernetes, em geral, ele tem permissões administrativas. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa que consiga instalar um pacote com o Helm, ele teoricamente tem acesso a praticamente todo o control plane do Kubernetes. Então, esse é um problema que a comunidade pegou muito forte com os criadores do Helm para resolver. E isso é uma coisa que está sendo resolvida agora no Helm versão 3. Eu não vou mostrar essa demo porque está acabando o meu tempo, mas nessa demo, basicamente, eu abro o pod onde está rodando o Chiller e eu confiro que lá ele tem, sim, permissões administrativas. Ele tem um cluster role bind com a role de admin do cluster. Então, esse é um problema que nós, usuários, quando foi criado, quando analisamos a arquitetura do Helm, muita gente pegou e reclamou, falou, não, isso é um problema de segurança do jeito que está desenhado, né? Mas e aí, será que nós temos alguma solução para esse problema? Nós temos, chama Chillerless. Nesse caso, a gente consegue fazer uma mudança nessa arquitetura, ou seja, passamos o Chiller para ser executado do lado do cliente. O que isso significa? Se eu sou um usuário Kubernetes, eu sou um desenvolvedor, e eu tenho minhas permissões, minhas roles limitadas, o Chiller que vai ser executado na minha máquina, ele vai herdar as mesmas permissões que eu, desenvolvedor, tenho. Então, dessa forma, a gente consegue então resolver esse problema simples. E de bônus, a gente ainda ganha que o Chiller passa a ser altamente escalável. Porque se ele vai rodar na minha máquina, vai rodar na máquina do fulano, do ciclano, vai ter Chiller para todo mundo. Não vai estar mais sobrecarregando o Kubernetes aqui. Então ele já fica autoescalável.
E para fazer isso, como é que funciona? Como é que a gente faz o chiller rodar lá nessa máquina? É simples, simplesmente exporta a variável de ambiente, chiller namespace. Você cria um namespace do jeito que você quiser. Aqui vai ser onde vai ficar armazenado os estados dos releases. E aí, o Helm ele precisa se conectar com esse chiller. Como é que se conecta com o chiller? Por meio dessa variável de ambiente, Helm host, onde vai executar em localhost nessa porta. E como o chiller é responsável por gerenciar os releases e guardar o estado desses releases, ele precisa guardar isso no Kubernetes de algum jeito. Você pode guardar isso como config map ou como secrets. Aqui, eu estou declarando que ele seja como secret. No Helm 3, vai ser default, não vai ter mais opção de config map, vai ser secrets por padrão. Depois disso, eu simplesmente startei o chiller. E aí ele iniciou aqui na minha máquina. Uma coisa que é muito importante é que quando nós estivermos usando esse approach do chillerless, nós temos que iniciar, o comando inicial do chiller passa a ser o chiller init -- client only. Se nós não usarmos esse comando, ele vai instalar no Kubernetes o chiller por padrão. Ele vai subir lá o deployment com o chiller e vai ficar rodando no seu cluster Kubernetes. Então, para evitar a instalação automática do chiller, tem que usar esse comando aqui, -- client only. Beleza. Vamos ver uma demo de novo, onde nós vamos ver esse cenário, do chiller rodando do lado da máquina do cliente. Então aqui eu abro os namespaces. Aí eu criei já um namespace, Helm Revisions. Aqui eu vou fazer exatamente aquela série de comandos do slide anterior. Beleza, o chiller já está rodando aqui na minha máquina. Aqui na minha console eu já tenho meu kubeconfig configurado. Abro uma outra console e vou exportar a variável de ambiente do Helm host. Vou apontar para localhost na porta do chiller, que é essa aqui, ó, 44134, que é a que está respondendo pelo gRPC. E aqui eu vou usar o Helm naturalmente como eu estaria usando sem esse approach. Então ele fica transparente. Então, ó, vamos instalar aqui o Grafana. Helm install -- Grafana stable Grafana. Aqui podemos ver que o Grafana foi instalado. E aqui podemos ver o serviço do Grafana. Então, vamos acessar esse Grafana para ver se ele realmente está funcionando. Aqui eu estou fazendo um proxy para eu poder acessar o Grafana em localhost, tá? E funcionou. Então, mais uma vez, rapidinho para fazer a instalação de coisas que, em geral, se a gente faz na mão, é penoso, né? E aqui é o log do chiller. Vocês podem ver que aqui ele está falando, ó, estou criando resource tal, com release tal. Então, por meio do log, a gente tem uma visão do que está acontecendo. E aqui também, desinstalando o Grafana. E aqui ele fez o purge, ó, do Grafana. Então, mas trabalhoso, né? A gente tem que fazer um monte de comandos, saímos de uma console para outra. Tem como fazer isso de forma mais fácil. E uma das formas é usar o Chillerless Plugin, que é um plugin do Helm. Esse plugin, só para contextualizar um pouco, ele foi criado por um cara chamado Rimans. Ele é um dos principais code committers do Helm, ele trabalha agora na JFrog. Então ele fez esse plugin justamente para facilitar para que as pessoas que estão usando o Helm versão 2 já tivessem a sensação ou a experiência de usar o Helm de forma segura, com o Chiller, de forma mais simples. Beleza, agora vamos ver uma demo usando esse plugin. Instalação do plugin no Helm, Helm plugin install.
E aqui eu só estou copiando o repositório do Rimas. Instalou o plugin do Chiller. Iniciando o Chiller pelo Helm. Helm, Chiller install, start o namespace onde ele vai guardar os estados das releases. Aqui vocês podem ver que a minha console mudou. Eu estava com o meu virtual env do Python, eu perdi ele, porque eu iniciei uma console nova. Aqui eu vou verificar se o processo do Chiller está realmente rodando na minha máquina. Está rodando. E justamente nas portas que ele rodou anteriormente. Na 44134 e na 44135. E agora a minha experiência é a mesma. Consigo rodar os comandos helm install, helm delete. Então aqui instalei o Grafana de novo e vou instalar o Prometheus também. E aqui eu posso ver os dois charts instalados. Beleza. Como que nós podemos automatizar esse comando? Então, vocês viram ali que eu fiz o Helm Chiller Start, o namespace, e eu assumi uma shell nova. Isso para automatizar é chato, não é tão simples de fazer. Como que nós podemos, então, automatizar esse comando? O Rimas ele desenvolveu um parâmetro que é Helm Chiller Run. E quando você roda esse comando, você não assume uma shell nova. Então você consegue fazer Helm, vou mostrar aqui. Helm Chiller Run, Helm, no Revisions, que é o namespace onde a gente vai guardar as revisões, menos um comando de Helm comum. Eu fazendo assim, ficou transparente para mim. Eu estou rodando com o Chiller local e eu não estou assumindo uma shell nova. Então, para automatizar, para colocar no Continuous Delivery, isso aqui é uma mão na roda. Beleza, e por que não criar um alias, né, para simplificar o comando? Então, Helm Run igual todo aquele comando gigante. E agora eu rodo o Helm Run, espaço o parâmetro. Beleza, já estou tendo a experiência de estar usando o Helm 3. O wrapper, esse outro cara chama Helm File. Ele é um wrapper do Helm. Esse cara ele vai nos ajudar a resolver alguns outros problemas, que também está envolvido com automação. E a gente pode falar que o Helm ele é declarativo, porque você tem um arquivo ou N arquivos onde você consegue, o Helm File, onde você consegue definir um grupo de charts agora. Então imagina você conseguir instalar o seu cluster inteiro numa tacada só. E você ter backup disso. E você conseguir compartilhar entre seus outros clusters. Vocês lembram que lá no começo eu falei que eu tenho que gerenciar um monte de cluster? Como é que eu consigo estabelecer padrão disso? Como é que eu consigo interagir com os meus times que estão em outros locais do mundo e nós estarmos sempre na mesma página? Esse cara me ajuda, porque eles vão ver que eu estou instalando o Grafana versão XPTO e aí eles vão conseguir traquear essa mudança e também atualizar lá do lado deles. Ou eu também posso atualizar todos os clusters de uma vez só. Além disso, o Helm File ele te dá outras funcionalidades, né? Então, aquele comandinho "-7", geralmente quando a gente está trabalhando com Continuous Delivery, a gente sempre tem que ficar atualizando a imagem, a tag da imagem do Docker. Aí toda hora, "-7", image.tag, põe lá a tag. No Helm File, eu consigo escrever um manifesto e falar, pega a variável de ambiente image tag e usa ela como parâmetro. Então fica muito mais automatizável, né? Então aqui eu tenho um arquivo Helmfile YAML. Esse Helmfile YAML, ele já por padrão, já vai subir com chillerless habilitado. Então eu já tenho um parâmetro chillerless true.
Aqui é onde ele vai guardar o estado das minhas revisões, a Helm Revisions. Aqui eu já declaro os ambientes que eu quero ter a variação do meu deploy. E aqui eu já ponho um monte de chart que eu quiser. Então aqui eu na demo eu só coloquei 2 exemplos, mas imagina que aqui tem todos os componentes que vocês rodam no cluster. Tudo isso você consegue colocar aqui. Ah, detalhe, environment name é igual a esses nomes aqui, né? Então aqui eu vou rodar essa instalação no ambiente de stage. Rodo o comando apply e ele vai fazer a instalação do Prometheus e do Grafana de uma vez. Aqui, instalou os dois de uma vez. Se eu quiser instalar a mesma coisa em produção, eu só troco menos environment production. Aí, se eu quiser modificar alguma coisa, né, dentro algum valor do Grafana aqui, por exemplo, eu criei uma estrutura, releases /Grafana, e aqui eu estou criando um parâmetro para ele alterar o usuário default do Grafana para DevOps Days. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no meu Helmfile e coloco aqui set, 2 pontinhos, abro aqui o caminho do meu parâmetro, né? Então, set... primeiro eu vou fazer a mudança da password, depois eu faço a mudança do usuário. O password é um valor que eu não quero comitar, então eu quero guardar em algum lugar. Aí o que eu faço? Vou usar uma variável de ambiente. Então aqui eu estou fazendo required_env, ele vai fazer o uso da variável de ambiente graph_pass. E aqui eu abro uma tag para o values também, e aí eu marco aquele arquivo YAML de values que tem a mudança do nome do usuário do Grafana. Salvou o arquivo. Vou expor a variável de ambiente onde está a minha senha do Grafana, porque ele vai usar essa variável de ambiente agora como parâmetro. Aqui eu vou gerar uma senha aleatória. Beleza. Aí a atualização de novo no mesmo ambiente, ambiente de stage. Helmfile. Ele tem um parâmetro chamado diff, que é muito importante. Quem mexe com Terraform gosta daquele comando Terraform plain, não é? Que vai mostrar o que vai acontecer na minha infra depois. Aqui eu consigo fazer a mesma coisa com o comando diff. Então o parâmetro diff é como se fosse um Terraform plain. Eu abro um pull request para o meu time e falo, galera, essa minha mudança vai fazer isso aqui no cluster. Vocês aprovam? E aí, se o pessoal gostar, só dá o Helmfile apply. Aqui só para ter certeza que o base 64 está certo, DevOps Days é o nome do usuário. E a senha também. Só mudar a diff para apply e tá aí o deploy. Aqui é isso, está fazendo upgrade, beleza. Muito bem. Agora como é que ficou meus clusters? Ficou desse jeito, ó. Eu tenho Américas, APEC, que é a parte da Ásia lá de Singapura, e eu tenho Berlim, lá em EMEA. Aqui cada um deles tem os Helmfiles específicos para coisas que é específica do cluster, porque sempre tem, mas eu criei um Common Helmfile. Esse Common Helmfile, todos os componentes são iguais nos clusters, ficam dentro do Common. Por quê? O Helmfile aceita include. Então aqui eu consigo pegar nesse cara e fazer um include para esse cara. Desse jeito eu mantenho o padrão. E uma coisa que foi legal foi que o Helmfile ajudou a gente a padronizar as aplicações. Então, toda aplicação que roda no Kubernetes na Yara é um chart. Então, aqui, por exemplo, o AppDemo, esse chart é instalado a partir de um Helmfile também. Então, ficou tudo declarativo. Agora, um último plugin, já para encerrar. Helm Secrets Plugin. Então, imagina que onde vocês trabalham, vocês não têm o Vault da HashiCorp, né, que é a menina dos olhos que todo mundo quer ter, eu inclusive.
Então, uma forma paliativa de você ter algo tão seguro seria o Helm Secrets Plugin. Como é que ele funciona? Ele faz uma interface com um cara chamado SOPs, que é um projeto da Mozilla. O SOPs ele tem suporte a AWS KMS, ao GCP KMS e ao Azure Key. Então, se você estiver usando um desses 3 cloud providers, você pode usar esse cara. Muito bem. Aqui nessa demo, eu só vou fazer a instalação do Helm Secrets e mostrar como é que eu resolveria esse problema das aplicações, de ter segredos dentro da aplicação. Então, Helm Plugin Install, o caminho do Helm Secrets. Então, acabou de instalar os secrets. Se você não tem um SOPs na sua máquina, ele instala o SOPs sozinho também, que no meu caso da minha eu já tinha. Então, ó, dentro da pastinha infra agora tem um Helm File. E esse aqui é o meu Helm File de uma aplicação. Aqui, essa diretiva secrets aponta para o meu arquivo de secrets, que é um parâmetro que vai ser encriptado. Então, eu preciso de um arquivo chamado sops.yaml, onde eu relaciono o arquivo que vai ser encriptado com a senha do KMS, com o warning do KMS. Aqui é uma regex, então eu posso declarar N arquivos. Abrindo meu arquivo de senhas, está com a senha aberta, DevOps Campinas 2019. Então, o meu objetivo agora é encriptar esse cara. 3 minutos. Apertei o botão. Apertei o controle sem querer. Voltou um pouquinho. Então, aí voltou para onde o arquivo ainda está com os valores abertos. Então, vou chamar minhas credenciais da Amazon para poder invocar o decrypt do KMS. Então, uso o comando aqui sops, -encrypt, e passo o caminho do YAML que eu quero encriptar. Agora, se eu for abrir o YAML, está encriptado. Dessa forma, agora eu posso comitar minhas secrets, porque ninguém vai pegar. Então, lá na Yara, quando a gente usa essa solução, nós não temos problemas em comitar secrets, porque a única pessoa que pode decodar essa secret tem que ter acesso de decrypt no KMS. Agora, para mim rodar meu Helm File apply, eu tenho que invocar a minha credencial da Amazon de novo, porque o Helm File ele vai fazer o decrypt dessa senha no momento da instalação. Por isso que ele tem que ter acesso, então, para fazer decrypt. E aqui dá para ver a mudança. Aqui, ó, ele está decryptando secrets. Minha aplicação rodando. E agora eu vou abrir ela. Eu vou fazer um proxy reverse para eu poder acessar o serviço dela. Só para eu poder fazer um teste para ver se aquele meu token ele realmente está valendo. Então, port forward para a porta do service, para subir o proxy.
Beleza. Numa outra shell, eu tento acessar a minha API usando o token que foi encriptado. Então, estou mandando o header X authorization e estou colocando o valor do token. Só deu não permitido, e agora só vou acessar mais uma vez, porque eu errei a senha mesmo, tem que colocar 2019. E aí, bem-vindo ao DevOps Days Campinas. É isso aí. No slide tem vários links que eu usei para montar essa palestra, para poder chegar nessas conclusões aí. Vou compartilhar com todo mundo. Obrigado, galera. Desculpa os problemas técnicos. E tenta me adicionar no LinkedIn, no GitHub e etc. Valeu.